E, finalmente, chegamos na nossa IEC 61850, que é uma das mais modernas. Quando eu falo protocolo IEC 1850, eu estou cometendo um erro. Na verdade, IEC 1850 não é um protocolo, é uma norma, normalmente, até onde eu sei, era dividida em 10 partes, e essa norma ela define alguns protocolos, tá? Mas é normal a gente falar protocolo IEC 1850, mas por definição isso está errado, apesar de ser o que a gente usa, tá? Então, 1850 ele define mais de um protocolo, mas a gente fala protocolo 1850. Então, o que é? Né? Como eu falei, ele é uma série de normas, né? Ou seja, IEC 1850 eu tenho várias partes, e ela faz uma abordagem a sistemas de automação de subestações. Ela foi pensada para fazer automação de subestação. Então, ela tem aqui várias partes, ó. Parte 1, introdução geral, glossário. A gente também, se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar a 1850 para baixar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, na parte 5, eu tenho os meus requisitos básicos para comunicação. Parte principal, que é modelo de comunicação, mapeamento de barramento, né? Cara, ela é enorme. Tem uma série de detalhes. Tá falhando já a minha voz aqui. E aí, pessoal, o que a gente tem em subestação? Em subestação, normalmente a gente tem funções de proteção, funções de medição, controle, né? Abrir, fechar disjuntor, por exemplo. E a gente pode até ter uma grande quantidade de fabricantes diferentes. Principalmente, né, como eu falei para vocês, lá na Petrobras, a gente tinha que licitar os blocos diferentes, então, em plataforma, às vezes é um samba do crioulo doido de fabricantes diferentes. E todos eles têm que se falar, todos os equipamentos têm que falar entre si. E aí o pessoal pensou, bom, então, vamos criar um protocolo especificamente para subestações, e aí os fabricantes de equipamentos de subestação, atendendo a esse padrão, na verdade, né, essa norma, eles vão implementar os protocolos e vai permitir que os equipamentos se comuniquem. Então, essa é a proposta, criar uma padronização internacional. Se eu pego um relé da Siemens, que fala IEC 1850, ele tem que falar com o relé da Cell, tem que falar com o relé da ABB, tem que falar com qualquer outro fabricante de relé. Bom, como eu falei, garantir a interoperabilidade entre os fabricantes para que eu tenha uma troca irrestrita de dados. Tá? Deixa eu falar só um detalhe sobre esse troca irrestrita de dados. É óbvio que o fabricante, ele, de alguma forma, ele, pelo menos até algum tempo, né, havia um interesse, sem dúvida, de que o meu equipamento, às vezes eu tenho coisa... Vou reformular o que eu estou falando. Muitas vezes a gente tem protocolos proprietários e esse padrão 1850 veio justamente para que você conseguisse abrir, né? Você não tivesse mais um protocolo proprietário. A ideia é que eu possa pegar, eu tenho na minha subestação um relé da Siemens, se eu quiser trocar por um relé da ABB, eu simplesmente prego e troco. Porque se os dois falam o mesmo protocolo, eu não tenho problema. Isso não é bem verdade, né? Na prática isso não funciona muito bem, porque apesar de eu padronizar a comunicação, a gente sabe que os bornes são diferentes, né? Então você simplesmente não tira um e coloca outro. Para você trocar um relé, você tem que fazer às vezes alterações dentro do seu painel.
E aí isso não funciona muito bem assim, mas pelo menos a ideia de comunicação, essa norma veio para tentar fazer uma padronização. E tudo isso, todas as comunicações em rede. Essa norma ela foi um grande passo para a automação elétrica, né? Se eu comparar a automação de processo com a automação elétrica no passado, a automação de processo ela estava muito à frente, né? Ela tinha vários tipos de rede Profibus, rede, sei lá, vários tipos de rede diferentes, fazia comunicação, e a elétrica era muito mais tímida, o Modbus ali ele era bem limitadozinho. E aí, quando entrou essa 6850, ela tem uma proposta de fazer comunicação real-time, né? Real-time é um conceito que até que a gente vai falar na próxima live, mas fazer comunicação real-time através de uma rede Ethernet. Gente, vocês não sabem o problema assim, que isso causou, né? Você pegou um cara, que era um cara que estava acostumado a projetar um sistema de proteção à moda antiga. A gente sabe que para o cara de proteção se tornar um cara bom, ele precisa de um tempo. Então, na época que essa norma foi lançada, os caras bons de proteção, eles se formaram numa época em que não tinha rede, né? Eles não estudaram rede. IP, TCP/IP, endereço IP, isso para eles não era trivial. E hoje em dia, né, ou pelo menos na época que essa norma foi lançada, os recém-formados, eles tomavam TCP/IP no café da manhã, né? Então, só que eles não entendiam de proteção elétrica porque você precisa de um tempo. Então, aconteceu um buraco aí. O pessoal da antiga não confiava em fazer intertravamento e proteção pela rede, até porque eles não sabiam nem bem o que era uma rede, não sabiam como isso funcionava. Eu ouvi o seguinte: eu não vejo o bit passando, então eu não confio, né? Então, houve um buraco durante muito tempo. E o pessoal mais novo, beleza, a rede, isso aí é normal, isso funciona. Mas não conhecia de proteção para fazer um projeto. Durante muito tempo, o mercado ficou com esse gap e se deu muito bem o profissional que conseguia andar bem nas duas áreas, né? Vocês viram aí, eu pude participar da norma, né, da 2933 da Petrobras. Quem liderou foi um cara que vocês talvez até conheçam o nome, que foi o Roberval. Ele é um cara bem conhecido, ele era um cara bem para frente assim, em termos de rede, mas a gente encontrou muita resistência de muita gente mais antigo que não queria passar, não confiava no seu sistema de proteção numa rede, tá? Mas qual é a vantagem da comunicação de rede? Menor quantidade de cabos. Eu não preciso mais passar uma informação, o disjuntor está aberto, eu mando um sinal. O outro disjuntor está fechado, eu mando outro sinal em outro fio. Não. É um cabo só de rede, eu passo quantas informações eu quiser. Maior flexibilidade para configuração e expansão. Então, se eu quiser botar um outro relé, eu só ligo ele na rede. Eu não preciso passar vários fios de um relé para o outro, se eu colocar um relé novo. Posso ter várias ferramentas de diagnóstico, né? Da minha central de controle, eu posso fazer comunicação com o relé e fazer o diagnóstico. E a manutenção. Recursos versus complexidade. Esse gap, né, se refletiu também no pessoal da manutenção, porque antigamente o cara que fazia manutenção de relé, lá atrás, ele usava uma chave de fenda para ajustar o tempo do relé. Aí agora passou o relé eletrônico. Aí o cara agora tem que usar um laptop. Aí o cara tem que aprender a usar um laptop. Agora, além dele ter que usar o laptop e ter que saber rodar o aplicativo para ele configurar o relé, ele também tem que configurar a rede. Ele tem que configurar a rede, tem que configurar a switch, ele tem que fazer uma série de configurações que ele não conhece. Então, beleza.
manutenção sempre tem dois lados, né? Fica muito mais, tem muito mais possibilidades. Por outro lado, a minha complexidade também é muito maior. E aí, pessoal, eu até falo isso no meu LinkedIn lá, eu escrevi um artigo sobre indústria 4.0 e o pessoal tem muita medo, né, porque o computador, isso já era, nem se fala mais computador, né, mas que a automação vai tomar os empregos. Tem jeito, realmente, isso aí vem mudando, desde a primeira Revolução Industrial isso acontece, mas o que a gente tem que ter na cabeça é a gente tem sempre que se manter atualizado, e treinamento é fundamental, né, porque não adianta, isso vai te atropelar se você não se adaptar. E confiabilidade, né? Porque uma vez que eu tenho uma rede, eu posso rodar uma série de diagnósticos. Se um relé falhar, eu posso saber que ele falhou antes de eu precisar dele. Então, aumenta a minha confiabilidade. Numa estrutura de rede típica, o que eu tenho, né? Eu tenho de um lado, aqui, a minha central de controle, tem uma unidade de engenharia, né, que é o que eu uso para configurar, esse aqui eu uso para monitorar. Posso ter mais de uma central de controle. Então, eu interligo esses computadores normalmente por uma rede aqui. E essa rede, em algum momento, ela se comunica com os equipamentos que estão no campo, né? Os relés de proteção aqui. Né? Aqui é um CEL, aqui é um GE. Esse aqui eu já não estou mais lembrado qual é. Bom, e esses caras, eles se comunicam com os equipamentos. Então, eu tenho pelo menos dois níveis aqui. Tá? Tem aqui um nível que eu chamo de nível de processo, que é onde eu me comunico com os equipamentos. E tem aqui um nível de vão, são os meus relés, e o nível de estação, onde eu tenho aqui meu controle, né, ajuste, engenharia, etc. E aí eu falei para vocês, o IEC 1850, na verdade, ele define mais de um protocolo. Então, nós temos aqui um protocolo que usa a comunicação cliente-servidor, ou seja, eu tenho o meu servidor, tá, onde vai fornecer os dados, e eu tenho meu cliente. E aí, esse meu cliente, ele vai e pega informação aqui do meu servidor. Quando eu preciso, por exemplo, do meu supervisório, pedir a informação de qual é a tensão de uma fase, eu uso essa estrutura de comunicação, né, que é um TCP normal, é um pacote TCP normal. Tem IP, tem tudo aquilo que a gente viu. Agora, quando eu preciso enviar uma informação de um relé para o outro, tá? Não é o meu operador não, tá, pessoal? É de um relé para o outro. E eu preciso mandar uma informação assim, olha, eu estou detectando aqui um curto-circuito e eu vou fazer a abertura. Você não abre. Isso é um intertravamento que a gente chama, né? Para fazer uma seletividade lógica. Essa informação entre equipamentos, ela tem que ser rápida. Ela tem que ser aí, se eu não me engano, essa norma define menos que 4 milissegundos. E aí, se eu tiver que montar todo aquele cabeçalho que a gente viu, endereço físico, endereço IP, TCP, IP, a gente perde muito tempo para processar tudo isso. Existe um overhead muito grande. Então, o que essa norma fez? Para esse tipo de comunicação, ela definiu outros protocolos, que ela chama de protocolo para comunicação em tempo real. Tá? São para tempo real, como eu falei, a gente vai discutir o conceito lá na frente, lá na outra palestra, na outra live, mas a ideia é essa, né? Eu preciso realmente mandar a informação que tem que chegar na hora. E aí ele definiu um protocolo que ele chama de GUSE. E aí o GUSE é um protocolo que ele não tem uma série de coisas
né? Ele não é sobre IP, ele é um protocolo diferente do IP. Ele não usa IP e ele não usa TCP. Então, ele é mais leve. Ele vai dentro do meu frame Ethernet e ele é mais leve. Então, eles fizeram isso para que o processamento fosse mais rápido e eu conseguisse mandar informação de um lado para o outro de forma mais rápida. Assim como valores amostrados, né? Então, pessoal, eu ainda não cheguei, né, eu não vi isso antes de eu, né, eu tinha mais contato com essa área antes de eu sair da Petrobras, mas eu não cheguei a ver isso lá. Mas, por exemplo, hoje em dia, quer dizer, até, vamos dizer assim, um convencional, você quer medir uma tensão, né, numa subestação, então você tem um equipamento chamado TP, né, que é o transformador de potencial. Então você manda o cabo do teu TP até o relé. Esse relé tem uma entrada analógica, ele transforma aquele valor ali e ele lê fisicamente a entrada analógica. Essa norma, ela define um protocolo em que eu não preciso mais mandar fisicamente a minha tensão para cá. Agora, o meu TP, que é o meu transformador de potencial para eu ler tensão, e o meu TC, que é o meu transformador de corrente para eu ler corrente, eles vão falar também na rede. Eu não vou mais ler analogicamente. Eu vou ligar esses caras na rede e esses caras vão mandar informação através da rede. É o que a gente chama aqui de valores amostrados. Então, essa norma ela define um protocolo para que os equipamentos possam mandar esses valores amostrados através da rede. Então, olha, eu não preciso mais ligar cabo de TC e TP no meu relé. Eu simplesmente levo a rede até o meu TC e meu TP, ligo a rede no TC e TP, e o meu relé aqui consegue ler através da rede os valores de TC e TP. Tá? Então, ó, na arquitetura convencional, esse aqui é um relé ABB, né? Ele tem um barramento em que ele faz a comunicação, né? Aqui, ó, por exemplo, um Modbus, pode ser também um DNP3, né? Mas aqui, por exemplo, um Modbus. Então, o meu supervisor aqui, ele manda ligar e desligar, abrir e fechar um disjuntor através de um comando por TCP. E os relés, eles se comunicam aqui embaixo, né? Por exemplo, o intertravamento ele faz através de sinais discretos, né? Tem uma saída aqui, o outro tem uma entrada. Então, eu preciso de uma série de cabos aqui. Tem também aqui o meu GPS, né? Que é para sincronizar os meus relés. Ele fala aqui um protocolo também bastante conhecido na área, que é o IRIG-B. E aí eu tenho um cabo que vai, um cabo diferente, que vai em cada um dos relés. E com a estrutura proposta pela ISM 850, usando as mensagens GUSE, né, que é Generic Object Oriented System Events, muito comprido. Mas olha a diferença. Ele é muito mais, como diria minha esposa aqui que está me ouvindo, muito mais clean, né? Muito mais limpo, é muito mais. Dá para ver, né? Você olha e você fala: caraca, cadê os cabos aqui? Não tem mais cabo. Tudo eu consigo fazer a comunicação através da ISM 850, né? Inclusive o GPS. Ó, eu jogo o GPS aqui no barramento, no mesmo barramento que está ligado à minha rede de supervisão e todos os outros relés estão ligados. Bom, e aí um exemplo. Vamos fazer o seguinte exemplo. Eu tenho um curto-circuito. E aí, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho a minha fonte, né? Alimenta a minha barra. E isso aqui é um ramal de alimentação para a minha carga. E aí eu tenho um curto-circuito aqui. A corrente de curto-circuito, ela vai passar por aqui, ó, pela minha fonte, né? Supondo que essa é a única fonte. Ela vai passar por aqui, por aqui. Então, tanto esse relé como esse relé aqui, os dois vão sentir a corrente de curto-circuito. E qual dos dois que tem que abrir? Né? Seletividade significa eu ser seletivo
na minha proteção, né? Eu tenho que abrir aquela proteção que está mais próxima do defeito. Então, eu tenho meu defeito aqui, eu vou abrir esse cara aqui, é que tem que sentir que tem que abrir esse disjuntor. Só que esse aqui também está sentindo. Então, eu tenho que ter uma comunicação entre esses dois relés para que eu faça um intertravamento. Esse cara aqui tem que travar esse daqui para que ele abra e não esse aqui abra, né? Na convencional, eu passo um cabo, eu passo um fio de um para o outro aqui. Ó. A saída desse, eu ligo na entrada desse e faço a programação no relé. No caso da ISM 850, como os dois estão ligados na rede, esse cara aqui, quando ele percebe o curto-circuito, ele manda uma mensagem GUSE na rede, que é aquela mensagem rápida. E aí essa mensagem GUSE chega no relé de cima. Vamos detalhar um pouquinho mais. Ó, mesmo exemplo que eu estava lá. Fonte, curto-circuito. Percebeu o curto-circuito? Esse cara aqui, ele fala o seguinte, olha, ele manda uma mensagem aqui na rede com a seguinte informação. A quem interessar possa, né? Isso é uma característica do ISM 850, ele não é orientado a IP. Lembra que eu falei, o GUSE, ele não tem IP. Ele é um protocolo diferente. E ele é orientado a mensagem, ele não é orientado a endereço. Ou seja, ele manda uma mensagem dizendo o seguinte, a quem interessar possa, eu senti um defeito curto-circuito. Esse PHL Pitoc Start 50 é um código que significa curto-circuito. Ele manda essa mensagem na rede. Essa mensagem chega em todos os relés. Só que na hora que eu programei o meu sistema, eu programei esse relé aqui para se interessar pelas mensagens que vêm desse cara. Então, ó, ele vai falar, opa, eu estou interessado. Então, eu vou bloquear o meu instantâneo. Ou seja, ele também sentiu a corrente, mas ele vai bloquear. Mas suponha que não é muito incomum, esse cara aqui, né, a mesma situação, esse cara aqui, depois que ele sentiu o curto-circuito, ele contou lá o tempo, né, sei lá, normalmente o instantâneo ele tem que abrir na hora, mas leva no mínimo aí uns 20 milissegundos. Os testes que a gente fez uma vez lá no laboratório, os algoritmos, né, que detectam o curto-circuito, o mais rápido que a gente percebeu lá, levava uns 20 milissegundos para detectar, nos relés que a gente estava testando. E aí ele detectou, ele mandou o disjuntor abrir. Só que o disjuntor falhou, o disjuntor não abriu. Isso não é uma situação muito incomum, né? Porque o disjuntor ele tem uma bobina de abertura, às vezes essa bobina abre e se o relé não supervisionar, a gente só sabe quando a gente precisa. Então, aconteceu dele mandar o disjuntor abrir e ele percebeu, né, que ele monitora o estado do disjuntor. Ele falou, pô, eu mandei o cara abrir, o cara não abriu. Então, isso é uma anomalia, um defeito, que a gente chama de 50 BF, né, a falha do disjuntor. E aí ele fala, ele manda novamente uma outra mensagem na rede, dizendo o seguinte, meu disjuntor não está abrindo. Então, ó, a quem interessar possa, meu disjuntor não está abrindo. Esse cara aqui vai falar, opa, eu sou o próximo relé que tem que abrir caso o que está na minha frente falhe, né? Aí a gente usa o termo a montante e a jusante. Eu lembro que eu nunca mais esqueci porque montante, né? Na verdade, existe uma explicação séria para isso, né? Mas a brincadeira é quem monta, monta atrás. Então, montante é o que está atrás e jusante é o que está na frente. Então, eu digo que esse relé aqui, ele está montante do que está embaixo. Então, o relé que está montante abre. Tá? Então, pessoal, agora eu falo tudo por mensagem, né? Tudo por mensagem. Então, esse cara percebeu, meu disjuntor não abriu, e manda a mensagem, esse aqui
ouve a mensagem e faz o desligamento. E aí, só para finalizar, uma outra coisa que essa norma veio aí para modificar é a forma como os dados são transmitidos, né? Essas informações que a gente viu lá, de PTOC, PHL e tal, que eu mostrei, os dados na rede são transmitidos em formas de objeto. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho meu equipamento físico, dentro do equipamento físico eu tenho um dispositivo lógico, e esse dispositivo lógico ele controla, por exemplo, CSWI significa chave. Então, ele controla lá uma chave. Esse objeto-chave, ele tem alguns atributos, por exemplo, o estado dele está aberto ou fechado, e uma série de outras coisas. Os grupos que definem isso que eu falei para vocês, né? Por exemplo, aquilo que eu falei esse aqui, ó, CSWI, C é controle. Tá? Então, CSWI é um switch controller. Se a mensagem que vai dentro dessa rede aí, ela, ao invés de um CSWI, ela for um XCBR, eu sei que aquela mensagem está se referindo a um circuit breaker, que é um disjuntor. Então, essa norma ela define esses grupos para fazer essa comunicação por rede. Vamos olhar um objeto chamado XCBR, que é um disjuntor, né? Que é um equipamento aí que a gente, em geral, conhece melhor. Um disjuntor ele tem alguns atributos, por exemplo, dentro desse pacote de mensagem chamado XCBR, eu vou encontrar um objeto chamado BEH, que é o comportamento, né? Como é que está o meu disjuntor? Ele está on, está off, está bloqueado, está em teste? Modo on, modo off, modo bloqueado. Né? Aqui eu controlo, eu seto, eu ligo, desligo e bloqueio, e aqui eu só leio. E a saúde dele? Ele está ok? Ele está em alarme? Né? Porque eu falei para vocês que o relé ele sabe o estado do disjuntor. Então vamos supor que ele mande o disjuntor abrir, ele aciona a bobina de abertura. O disjuntor é um dispositivo mecânico. Ele começa a abertura, mas no meio do caminho ele trava, por um defeito mecânico. O relé sabe que ele iniciou a abertura, mas não chegou no final. Né? Tem um relézinho de final de curso, ele sabe que o relé não chegou no final de curso, então ele sabe que houve um travamento. Aí ele sinaliza, opa, eu estou em alarme, o meu disjuntor está com algum tipo de problema. Né? E uma série de outros campos aqui, que a norma define, que são campos que estão dentro desse objeto XCBR. Uma vez que todos os fabricantes obedeçam isso, né, eu posso simplesmente, pelo menos em termos de comunicação, trocar um relé pelo outro, que eu sei que eles vão funcionar.